Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ela Dá Conta. Se aquela oportunidade chegou até você, primeiro diz que sim, porque se chegou para você, você dá conta. Você dá conta de tudo aquilo que faz sentido para você, de tudo aquilo que é prioridade para você, de tudo aquilo que realmente faz o seu coração vibrar. Essa é a essência do nosso podcast. E assim, falando de essência e do episódio de hoje, eu tô aqui assim, nervosa, mas ao mesmo tempo muito grata, muito feliz por tudo que já foi preparado para esse episódio acontecer. Eu estou aqui com uma pessoa extremamente especial, um grande presente de Deus na minha vida, na vida da AP e na vida de muitas mulheres, de milhares de mulheres, só para você ter uma ideia da potência dessa mulher. O episódio de hoje vai falar sobre protagonismo, sobre liderança feminina, sobre liderança cristã, sobre aquilo que, para mim, acredito que fortemente para você, é algo que a gente precisa reverberar para o mundo. A palavra de Deus, a essência, o propósito, a nossa missão. E para tornar esse episódio ainda mais especial, eu quero receber minha grande amiga, Sâmia Vasconcelos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, amiga, obrigada. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui no Ela Dá Conta. Muito obrigada pelo convite, estou muito honrada. E eu acredito que vai ser uma conversa muito especial. Sim. Espero que muitas mulheres sejam alcançadas com essa conversa. E estou muito feliz, porque além de amiga, eu te admiro muito como mulher, como mãe, como empresária. Então, para mim é uma grande honra estar aqui no Ela Dá Conta. E eu falo, gente, que é um presente porque nós estávamos juntas há um ano atrás. Olha só, esse episódio está acontecendo em junho e há um ano atrás fizemos uma viagem que foi, eu falo que um grande marco na minha vida, na vida da Sâmia também, e no nosso negócio. Realmente foi um presente de Deus. Nós estávamos na Itália em um grupo de mentoria, um mastermind, e a gente logo de cara assim já se conectou, né, amiga? Eu ouvi o seu sotaque nordestino e eu perguntei, você é do Nordeste? E aí você falou que era cearense, né? E eu também sou cearense. Cearense. E naquele mesmo momento a gente se conectou. Verdade. E não nos desgrudamos mais, mesmo à distância, sempre mantemos a nossa amizade. É isso. E é um presente de Deus mesmo. E além de um presente de Deus, gente, pra mim, vocês vão perceber que é um presente pra vocês também, pra mulheres que dão conta, ou que querem dar conta, né? A Sâmia Vasconcelos, ela é, eu digo que está à frente do FinPro, né, da escola FinPro, com mais de 6 mil alunos ao redor do Brasil. Tem alunos fora do Brasil também, Sâmia? Temos alunos em mais de 9 países. Em mais de 9 países. Olha a potência dessa mulher. E líder do movimento Mulher Abundante. E vocês sabem, né? A gente tem aqui o Mulher Diamante, Mulher Empresária, Mulher Mentora. Eu digo, olha, essa mulher abundante com essas mulheres diamantes da gente vai dar um mix completo, como né, amiga? Perfeito. Então, a Sâmia iniciou, né, a sua jornada semi-empresarial, empreendedora com finanças. E eu quero começar te perguntando, como é que finanças chegou até você? Uau! O ano era 2018 e eu tinha acabado de me formar como engenheira química. Uhum. Então, quem não me conhece lá de trás, não imagina que eu trabalhava com isso. E já no meu primeiro ano de formada, quando eu estava fazendo mestrado, eu entendi que aquele não era o meu lugar. Só que toda mudança, ela vem com muito medo. Uhum. E quando eu entendi que não era o meu lugar, eu quis compartilhar isso com outras pessoas que estavam próximas a mim. Obviamente que essas pessoas, tentando me proteger, falaram: Sâmia, tá, mas você tem que seguir essa carreira, porque você passou 6 anos na engenharia e agora, enfim, tem que construir carreira. E eu tentei ir por aquele caminho. Uhum. E essa é a primeira lição que eu quero deixar aqui. Quando você tenta forçar um caminho que não é seu, nada flui, você não tem vontade de acordar, você adoece mental e fisicamente, que foi o que aconteceu comigo naquele ano. Então, eu adoeci, eu tive crise de ansiedade, tive crise de pânico, eu tive doenças físicas também. Então, eu cheguei no final de 2018 no fundo do poço. E eu tirei uma coragem que até hoje eu não sei da onde, de seguir, de não ir mais por aquele caminho, de parar
e de tomar a coragem de assumir o protagonismo da minha vida, porque naquele quarto escuro, sem vontade de levantar, eu entendi que só eu, guiada por Deus, obviamente, poderia mudar a minha vida. Ninguém poderia me salvar dali. Sim. Então, eu estava morando no Rio, não tinha família, né? Então, minha família não poderia me salvar. Tinha terminado o relacionamento também, o noivado. Então, já estava, né, nesse processo. Então, ali eu tive coragem. Acredito que Deus, assim, me deu essa coragem de, primeiramente, parar de seguir naquele caminho da engenharia, porque eu não via um futuro ali para mim. E onde que entrou as finanças? Eu não sabia que eu ia trabalhar com finanças quando eu decidi largar a engenharia. Eu já estudava finanças, comecei em 2017 a me educar financeiramente e eu me apaixonei. Quando eu não estava estudando para engenharia, em 2017 era o meu último ano de graduação, no meu horário de lazer, eu estava lendo livros de finanças, eu estava querendo, vendo vídeos no YouTube. Então, eu me apaixonei por aquele assunto. E eu comecei a colocar em prática na minha vida e eu vi essa transformação Com na você minha vida, primeiro, né? na educação financeira. Uhum. E olhando para trás, eu vejo que toda a minha trajetória foi sendo construída compartilhando o conhecimento que mudou primeiramente a minha vida. Então, eu já falava de educação financeira com as minhas amigas. Eu já tentava falar com a minha família, que eles não queriam ouvir, mas já tentava falar. E quando eu mudei de carreira, quando eu decidi realmente largar a engenharia, eu pensei, tá, quais os assuntos que eu mais gosto? Pega essa, viu, produção? Pega essa, porque, assim, você já trouxe aí muitas coisas. Só um parêntese. Primeiro, transição de carreira. Nem sempre aquilo que a gente escolhe chega a fazer sentido num determinado momento, né? E quantas pessoas silenciam a sua intuição, o seu desejo, aquilo que faz seu coração vibrar para dizer assim, não vou fazer uma transição, vou perder aquele período, né? Vou perder aquele tempo que eu dediquei. Isso é um ponto. Segundo, pega aí, pega essa orientação. Segundo, essa vontade do compartilhar. Hoje você tem uma escola com mais de 6 mil alunos em diversos países, ou seja, uma escola para o mundo. E esse desejo começou a ser despertado lá atrás, quando você tinha vontade de ajudar o outro, com o que você sabia. Sim, e isso era mais forte do que eu. Então, eu ia para um café com a amiga, eu compartilhava algo que fazia sentido para ela, e aquilo ia me dando uma satisfação que eu não sentia na engenharia. Uhum. Então, isso foi me motivando. E quando eu decidi trabalhar com finanças, eu pensei, tá, poxa, eu não queria fazer mais uma pós. Então, eu vou dar aula de inglês para ter uma fonte de renda, enquanto eu vejo como que eu me insiro no mercado financeiro, sem necessariamente fazer uma nova graduação. Uhum. Ou uma pós, enfim. E nesse meio tempo também, com essa vontade de compartilhar que estava gritando dentro de mim, eu compartilhei no meu Instagram pessoal, nos stories, um assunto de investimentos. Não vou lembrar exatamente o que era na época, mas eu comecei a ensinar como que eu estava investindo meu dinheiro. Ali, do nada, literalmente do nada. E muitas mulheres que me seguiam, que me conheciam, se interessaram pelo assunto. Isso foi quando? Início de 2019. E, enfim, naquele momento, essa chama foi se acendendo ainda mais. E eu pensei, bom, enquanto eu encontro o meu caminho, eu vou abrir um Instagram de finanças. E eu decidi isso em fevereiro de 2019. Só que veio o medo. Então, todos os dias eu acordava e eu dizia, eu vou abrir o meu Instagram. E aí eu procrastinava com medo e deixava para outro dia. Só sei que foi assim até o dia 17 de março de 2019. Que foi quando eu abri o meu Instagram de finanças e comecei a dar dicas. Parece familiar? Pessoa, você que está me ouvindo, me escutando, me assistindo, parece familiar? Há quantos dias, meses ou até anos, né, amiga? Que você está esperando esse medo, esperando essa coragem aparecer, né? Deixando com que o medo fale mais alto. Exato. Então, esse dia, ele
tá sempre marcado no meu coração. Então, todo dia 17 de março é muito especial para mim. E o desse ano eu estava comemorando em Nova York, que é uma viagem que eu sempre quis fazer. E foi muito especial porque eu pensei, uau, foi por essa decisão que eu tô aqui hoje. Desfrutando, né? Que eu pude viajar para esse destino que era o meu sonho desde aquela época, escolher o hotel que eu quero, viajar de executiva, comer nos restaurantes que eu quero. Então, assim, completaram 6 anos, no dia 17 de março desse ano, e essa data ela é muito especial. Por quê? Porque muita gente, e talvez eu também, naquela época, a gente quer o caminho todo, a gente já quer saber o que tem lá na frente. A gente não quer dar primeiro um passo para entender qual é o próximo. Né? Então, você não precisa disso. Se você entende que você tem que dar aquele passo, dá o passo que o caminho ele vai se abrindo para você. Caminha que o caminho se abre. Né? Exatamente. Essa frase é perfeita. Então, eu comecei ali a compartilhar, para encurtar a história, comecei a compartilhar conteúdo. E o que eu sabia, porque muita gente tem isso de, eu preciso estudar mais para compartilhar o melhor. Não. Inclusive, se você começar, isso vai te impulsionar para estudar mais, para entregar o seu melhor para o seu seguidor, para o seu cliente, enfim. Então, com mais ou menos 2 semanas, começou a aparecer demanda de pessoas pedindo consultoria financeira. Que eu sei que hoje parece óbvio, porque o digital ele expandiu muito, mas você sabe que em 2019 as pessoas ainda não enxergavam essa oportunidade de trabalhar com consultorias, com mentorias. Infoproduto era só para quem... Era grande, né? Era grande, que já tinha familiaridade com a câmera, que não era o meu caso. Então, eu venho de um histórico de muita timidez. Eu ainda sou a mais quietinha. Você ainda se sente tímida, Sâmia? Eu não me sinto tímida, mas eu entendi que eu sou a pessoa que fala menos na roda, porque esse é o meu jeito. E eu adoro falar, adoro me comunicar, mas essa timidez, ela também foi quebrando quando eu comecei a trabalhar com digital. Que eu falo que trabalhar com internet me transformou na mulher que eu sou hoje. Porque, além de ter me dado uma profissão, que eu não fazia ideia de como eu ia me inserir no mercado tradicional, eu fui desenvolvendo as habilidades que eu precisava, tanto de comunicação, quanto produção de conteúdo, como de ser uma empresária de verdade, né? Que eu não tinha aprendido na minha faculdade. Então, foi assim, a maior escola de desenvolvimento pessoal e empresarial e profissional que eu tive. Obviamente, sempre buscando mentores. Então, sempre perguntam, qual foi o seu segredo? E um deles foi, eu sempre tive mentores, amiga. E quem foi teu mentor na época financeira? Essa é uma pergunta que eu ia te fazer, porque assim, finanças, a gente estava até conversando isso no almoço, né, aqui antes de entrarmos na gravação. Gestão financeira, acredito que é algo que as escolas ainda, olha só, estamos em 2025, né? E ainda é uma utopia, ainda é utópico. Mais que tenha, mas não é uma disciplina obrigatória, uma disciplina opcional, são pontos ainda. Então, a gente percebe que a educação financeira, há um tempo atrás, né? Por exemplo, os meus pais não falavam de finanças para mim. E você falou que desde o início, né, que você compartilhava isso. E de onde que surgiu essa inspiração? Foram livros? Foram profissionais lá na época que você olha e diz assim, o meu primeiro mentor na área de finanças foi... Perfeito. Eu comecei com vídeos no YouTube, então os maiores canais de finanças até hoje do Brasil é o Me Poupe, Natália Arcuri, um beijo, Natália, nota a gente. Thiago Nigro também. Fiz um curso do Bruno Perini, o Viver de Renda. Então, para mim, ele é o meu mentor de finanças no Brasil. E quando eu decidi trabalhar mesmo com isso, eu fiz uma formação em coach financeiro de um dos maiores em finanças cristãs dos Estados Unidos, que é o Dave Ramsey. Que incrível. E foi muito bom, me abriu muito assim, os olhos de que dinheiro é um recurso, um dos recursos mais importantes
da nossa vida. Então, a gente precisa aprender a cuidar bem desse recurso, porque se você for parar para pensar, você troca, muitas vezes, o seu recurso mais Tempo. importante, que é o tempo, Pelo dinheiro. pelo dinheiro. Sim. Então, se você não está administrando bem o seu dinheiro, você está desperdiçando o tempo que é vida. E que a gente poderia estar fazendo outras áreas, né? Outras coisas importantes também. Se a Perfeito. gente parar para pensar cruamente falando, né? Você deixa de estar com seus filhos. A gente está falando de Isso. mulheres aqui. Você deixa de estar com seus filhos para dedicar tempo para o seu trabalho. Você deixa de dormir muitas vezes. Sim, Então, se a gente não administra bem isso, a gente está escorrendo o nosso tempo pelas mãos, né? exatamente. Então, esses foram os meus mentores na área de Legal. finanças. E eu honro muito, assim... Eu sei de todos os meus mentores que eu tive Aham. nessa jornada, porque eu honro muito a vida deles. Eu sei que todos eles contribuíram para eu chegar até onde eu estou hoje. E a cada nova jornada, a cada novo passo, eu procuro mentores para me guiar. Porque eu entendo Sim. que isso é uma economia de tempo, de dinheiro, de energia. E eu vou mais rápido. Eu vou Nossa, mais com rápido com certeza. mentores ao meu lado. Sem mentores é um caminho muito mais longo, É. E eu sei porque eu sou mentora também mais dos meus alunos. pesado e mais Então, difícil. eu amo facilitar a vida A deles, vida a deles. jornada deles. Verdade. Ô, Sâmia, mas sua vida começou com uma mudança, transição de carreira. E nós estamos vivendo, para você que não sabe, eu acho que muita gente está esperando por esse momento de te ouvir. Eu também estou muito curiosa em ouvir você de forma mais profunda. Começou inquietação em você. Não sei há quanto tempo, e aí você vai contar pra gente. Mas, de repente, você tem a escola FinPro, ela toma uma proporção significativa, ela gera impacto na vida de muitos profissionais que fazem transição, né, da CLT para o empreendedorismo, se familiarizam com uma grande oportunidade de atuar com finanças, e você faz isso de forma brilhante. Olha que incrível, gente, como o mundo dá voltas. Não sei se ela vai lembrar dessa história, vou contar isso aqui ao vivo, né? A Sâmia era uma das pessoas que eu seguia ela, como eu vim da área contábil, e eu tenho muitas mentorandas, alunas, seguidores da área de finanças, de contabilidade, né? Mulheres que atuam nessa área e área próximas. Todas as vezes que eu entrava no Instagram, tinha, assim, uma série de posts da Sâmia. Uma série de conteúdos. Eu dizia assim, meu Deus, essa mulher é uma máquina. Você lembra disso? E aí, eu falo que uma mulher... A gente admira, né, outras mulheres. E eu mandei uma mensagem para ela. Nem imaginava, gente, que nós seríamos amigas hoje. Nossa, realmente. Mandei uma mensagem para ela, não sei se vai lembrar. Eu disse, Sâmia, Eu tô lembro. passando aqui, porque quem é produtora de conteúdo sabe, né, Sabe amigo? que não é fácil. Quanto que Aham. é desafiador. E eu vi a constância dela de um jeito tão incrível, assim. Eu mandei uma mensagem para ela, eu disse, oi, Sâmia, tudo bem? Tô passando aqui só pra te deixar uma mensagem. Continua, porque o que você tá fazendo é Maravilhoso. incrível. Você lembra disso? Lembro. Então, você trabalhava, né, na Escola FinPro, trabalha com a Escola FinPro, produzia muito conteúdo e a gente só produz de forma constante, assim, com muita qualidade, com tudo que você fez com muita excelência, quando faz o nosso coração vibrar, não é? Quando tem um porquê a Com mais. certeza. E, de repente, você começa a olhar para o todo e dizer assim, é mais. É mais. A Escola FinPro é um passo a mais. Eu quero algo a Sim. mais. O que foi esse processo? Acho que está todo mundo esperando para te ouvir falar sobre isso. O que foi esse processo? E como que você está agora com essa inquietude? E de onde vem essa inquietude? Vamos lá. Vou tentar resumir, gente. Olha, hoje eu olho para a minha trajetória e eu entendo que tudo foi necessário. Todas as estações, eu precisava ter vivido aquilo para chegar até aqui. Então, assim, eu comecei como consultora financeira, então eu atendia clientes no individual. E no final de 2019, que foi meu primeiro ano, surgiu muita demanda de pessoas querendo aprender comigo como que eu estava vivendo disso, viajando, porque eu sempre gostei de viajar, e atendendo clientes, os meus clientes tendo resultados. Então começou a aparecer essa demanda. E eu pensei, tá, e se eu compartilhar essa metodologia que eu criei? Que foi aí que surgiu a Escola FinPro.
Então, eu ouvi também de pessoas, você vai aumentar a sua concorrência se você for compartilhar a sua metodologia com outros profissionais. Só que, novamente, foi mais forte do que eu. Eu pensei, bom, eu vou tentar. Eu vou tentar porque isso que eu criei, essa metodologia que eu criei, assim, só para a gente entender, na época, em 2019, não tinham escolas no digital te ensinando a ser um consultor, um mentor, um planejador financeiro. Verdade, Não não tinha, tinha, não não tinha. Eu sei tinha. porque eu procurei. Então, eu fui encontrar uma formação em coach nos Estados Unidos, mas a minha metodologia mesmo de atendimentos, materiais, eu fui criando. Porque o coach, para quem não sabe, são ferramentas mais soltas assim. Então, eu criei a minha metodologia, eu decidi compartilhar. E quando eu compartilhei isso, foi bem no boom da pandemia, que a minha segunda turma foi na semana do lockdown, em março. Nossa, Só que eu pensei, bom, as pessoas já estão na fila de espera, vou eu, lançar. enfim, vou abrir, né? Não sei o que vai acontecer, mas vou abrir. Então, eu compartilhei a minha metodologia, foi o segundo passo, né? Minha segunda grande virada, assim. E chegou um momento que eu estava com muitos alunos da formação FinPro e eu estava com muitos clientes na minha carteira individual. E chegou um momento que eu pensei, bom, eu quero crescer, eu quero me tornar referência no nicho profissional de educação financeira. Então, eu decidi parar com os meus clientes do individual e eu decidi focar 100% na Escola FinPro. Então, foi isso que eu fiz se eu não me engano, metade ali de 2020 até metade do ano passado. Então, eu foquei 100% na Escola FinPro e todas as minhas energias, todo o meu amor foi ali para a escola. E continua sendo, E tá? continua sendo, Só pra porque constar, né? aqui, apesar de eu estar gerando outro filho, coração de mãe sempre tem espaço. Sim. Então, assim, eu amo demais o nosso propósito, que é educar para prosperar. A gente transforma vidas através da educação financeira. Então, a vida do nosso aluno é transformada, da família e também dos Verdade. clientes dos alunos e da família dos clientes dos alunos. Então, é uma transformação massiva, abundante. Então, eu amo o nosso propósito. Só que eu entendi que eu não vim para o mundo só para caber na caixinha de finanças. A Samia sempre foi mais que isso. Então, quando, por exemplo, eu listei os assuntos que eu gostava de compartilhar, o desenvolvimento pessoal estava ali. Estava dentro daqueles assuntos e eu até fiquei meio mexida assim. Só que eu estava vivendo tanto essa transformação, por isso que é importante a gente compartilhar o que a gente vive. Porque a transformação que eu tinha acontecido na minha vida com a educação financeira, eu não tinha como guardar para mim. E a escola foi se consolidando, eu fui entendendo que eu precisava de novos professores também. Então, fui abrindo os nossos, principalmente a formação e os treinamentos maiores, o FinPro Empresas, para outros professores, porque a gente é uma escola, não é a Samia Infoprodutora. Então, foi tendo essa maturidade de negócio, foi evoluindo. Perfeito. Eu entendi que não precisava ser o meu rosto, eu nos conteúdos, enfim. Então, foi tanto tendo essa maturidade de negócio, como uma outra transformação veio acontecendo na minha vida. Então, ano passado, 2024, foi o ano que eu me converti, eu encontrei Jesus, ali em abril de 2024, e eu entreguei tudo para Ele. Eu falei para Deus, Pai, eu já fiz tudo do meu jeito, deu certo, porque eu entendo que eu sempre fui guiada por Deus, porque eu sempre ouvi a minha intuição, essa voz interior, mas que hoje eu entendo e acredito que era o Espírito Santo me guiando. E só que ainda era pesado. Ainda era muito pela força do meu braço. Então, quando eu tive esse encontro, eu fui entregando tudo. Eu entreguei o meu relacionamento da época, eu entreguei a minha empresa, eu entreguei a minha vida, o meu destino, enfim. Não é tanto que, quando eu entendi que eu ia fazer tudo o que Deus pedisse para eu fazer,
eu fiz uma oração, porque parece que eu já sentia. Eu falei assim, Pai, só não me tira de Fortaleza, porque eu tô amando tanto morar aqui. Você não morava em Eu não Fortaleza, morava em né? Fortaleza, eu já morei no Rio, como eu falei, depois eu fui morar fora, na Inglaterra, porque eu fiz intercâmbio na época da faculdade. E eu gostei muito do Reino Unido. É um país assim que tem o meu coração. Então eu tinha essa vontade de voltar para lá, para morar lá, para ter essa experiência. E quando eu comecei no digital foi perfeito, porque eu não precisava Está estar em um lugar, né, fisicamente, né? fisicamente. Até que, novamente, não vou entrar nessa história, mas no final de 2022, eu voltei para o Brasil, porque eu sentia que Deus me queria no Brasil, para o meu propósito. Então, também ninguém entendeu o porquê que eu voltei, né? Porque é um sonho morar fora e realmente foi um sonho realizado. Eu também sou muito feliz por ter tido essa oportunidade. Só que eu fiz essa oração, Pai, não me tira de Fortaleza, porque eu tô amando morar aqui na praia, perto da minha família. Então a gente se aproximou muito como família. Uhum. Deus foi começando a trabalhar na minha família, né? Mas eu sabia que eu ia obedecer. Então veio essa minha conversão de entregar tudo. E para quem já passou por isso, enfim, ou então não passou, mas é importante falar, nós somos transformadas de dentro para fora. Então eu fui deixando Deus me transformar na mulher que ele me fez para ser, na mulher que ele quer que eu seja. Porque antes, querendo ou não, apesar de eu ouvir minha intuição, eu não estava entregue 100%. Então, Deus estava ali fazendo a obra dele à medida que eu deixava. Uhum. Mas quando eu liberei o controle, foi uma transformação assim, que as pessoas 360. não me reconhecem hoje, até nem eu me reconheço. Porque mudou tudo. Ô, Sâmia, Mudou tudo. eu acredito muito que a gente muda primeiro por decisão. Não adianta você ficar, fulano, muda isso, muda essa postura, muda esse comportamento. A gente muda quando a gente Sim. decide mudar. E eu acredito que existem mudanças que influenciam a gente de dois aspectos: pessoas ou ambientes. E eu quero te perguntar, tá, Sâmia se entregou a Jesus, se converteu, hoje é uma outra mulher muito mais leve, mais iluminada, ainda mais próspera, né? Quando eu falo de prosperidade, não é só de finanças. Mas o que te fez tomar essa decisão de dizer, eis-me aqui? Tem uma frase que eu disse que a gente vai tatuar, gente, que é eis-me aqui, porque esses últimos dias é eis-me aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui. Mas o que te fez, assim, o que te estimulou a tomar essa decisão? Foi o ambiente? Foram pessoas nesse momento, nessa fase que você está vivendo, ou algo que eu não tenha citado? Foi um processo que Deus me colocou. Porque e aí que entra perfeita essa sua pergunta, porque é justamente aí que entra a segunda parte da minha história. 2023 foi o ano do meu maior sucesso com a Escola FinPro. Eu fui além das minhas metas. Eu, enfim, estava com mais dinheiro, tinha ganhado mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Então, ali eu estava no ápice do meu sucesso financeiro. Uhum. Só que eu cheguei no final do ano e eu não estava feliz. E eu me sentia vazia. E eu sofria todos os dias com medo do futuro, com ansiedade. Eu estava em um relacionamento também que não me trazia paz. Eu não tinha uma certa estabilidade emocional, porque qualquer coisa externa me abalava muito. Então, em uma semana eu estava bem, e na outra eu não estava, eu estava muito mal. Não era uma semana que eu estava, ai, não estou muito legal, não, eu estava muito mal. Então, eu olhei para minha vida no externo, estava tudo lindo. Então, as pessoas viam a Sâmia. Sucesso financeiro, Bem-sucedida. morando de frente para a praia, viajando para onde quiser, um relacionamento com uma pessoa super legal, perto da família, enfim. Só que por dentro estava tudo errado. E aí, eu, mais uma vez, eu entendi, só eu posso mudar isso. Só eu, sendo guiada por Deus, posso mudar essa realidade, porque eu não estou mais aguentando viver assim, eu não queria. Então, a primeira etapa desse processo, vamos dizer assim, foi o incômodo. Foi. Você olhar, e aí vem, olha isso como é forte, né? Porque eu comento muito isso, inclusive, em algumas etapas, em algumas oportunidades que eu tenho,
que a grande virada de chave da minha vida foi quando eu estava dando uma aula na pós-graduação, que eu sempre sonhei, numa instituição super renomada, num dos melhores hotéis em Brasília, olhando para a vista, a conta no azul, como eu costumo dizer, boletos pagos e um vazio enorme. E aí foi naquele momento que eu entendi que não é só sobre dinheiro. Não é só sobre dinheiro. Então, se não é só sobre dinheiro, é É o sobre o quê? quê, então, pelo amor de Deus? Porque eu corri a vida Porque a eu tô gente corre aqui a trabalhando, inteira. sempre trabalhei muito. Então, tá, o que que é? O que que é? E aí, na virada de ano, então, é muito engraçado, né? Que a minha história, eu decidi sair da engenharia na virada de ano, de 2018 para 2019. E na virada de ano de 2023 para 2024, eu falei, Senhor, assim, na época eu recorri a Deus só quando eu estava mal. Eu falei, Deus, eu não quero viver essa vida. E eu não quero estar assim no final do próximo ano. Então me mostra. E aí eu fui pedindo para Deus me mostrar. Até que aquele relacionamento que não me trazia paz começou a trazer ainda menos paz. Assim, ficou insuportável eu viver um dia após o outro naquele relacionamento. Então eu entendi que era para eu terminar. E a guerra com a minha mente, porque externamente não tinha nada de Tava errado. lindo, né? Tava lindo, minha família amava e tal. A família dele me amava, enfim. E aí eu passei o janeiro inteiro sabendo que eu tinha que tomar decisão, igual do Instagram, né? Tudo se repete. Sabendo que eu tinha que tomar a decisão de terminar, fui criando coragem e terminei no final de janeiro. Então essa foi a minha primeira renúncia, o relacionamento. Que só um parêntese, eu vou só complementando aí. A gente tem que se perceber muito sobre aquilo que a gente pede para Deus. Porque ele vai te dar exatamente o que você precisa, não é o que você pede, né? Ele vai. E ele te Olha, mostrou essa verdade escancarada. A oração que Deus mais atende é a oração que você pede e está alinhado com a vontade de Deus. Foi por isso também, a gente vai chegar lá, mas que eu me mudei tão de repente para São Paulo. Porque eu falei, Senhor, acelera os teus planos na minha vida, porque eu já atrasei muito isso, querendo fazer tudo do meu jeito. Então, de repente, ele fala, sai de Fortaleza então. E aí, voltando ali para o início, eu renunciei ao relacionamento e quando eu fiz isso, eu abri meu coração para Jesus entrar. E aí ele foi começando a entrar em fevereiro. E aí veio outro processo de as coisas, enquanto 2023 foi um ano muito bom para a empresa, 2024, no início de 2024, algumas coisas começaram a dar errado na empresa. E eu fiquei sem entender. E eu, então Deus, me mostra aqui o que eu tenho que fazer, para que caminho eu devo ir aqui na minha empresa. E aí eu fui buscando a Deus para resolver essas minhas questões e eu entendi que tudo que eu precisava era dele. Ele é o suficiente na minha vida e foi para isso que ele me criou, né? Para relacionamento com ele e para cumprir a missão que ele tem para mim aqui na Terra. Porque eu entendi que realmente a gente não está aqui à toa. Nós fomos criadas para, primeiramente, nos relacionar com Deus todos os dias, porque Ele é um Deus de relacionamento. E através desse relacionamento, Ele vai nos direcionando para cumprir a missão, o chamado que Ele designou para cada um de nós. Então, todas nós, você aí, mulher que está nos assistindo, todas nós temos um chamado específico. Deus tem um chamado diferente para a minha vida, da vida da Aline, não é o mesmo. Por isso que a comparação, ela é uma arma do inimigo para nos atrasar, para nos paralisar, para nos fazer perder o foco. Porque não faz sentido a gente se comparar. Então, eu encontrei Jesus ali em março, abril, foi o meu batismo, mas foi ali em março que eu me rendi mesmo. E eu entendi que o caminho, assim, eu falo o seguinte no meu Instagram, imagina você ter uma bola de cristal e revelando todo o seu futuro incrível, o futuro mais incrível que você pode ter.
Então, a Aline mais feliz, mais fluida, mais próspera, tudo fluindo na sua vida, no relacionamento mais incrível, com seus filhos felizes, você realizando todos os seus sonhos. É isso que Deus tem para você. Ele nos colocou aqui na Terra, não foi para sofrer, foi para viver o melhor, uma vida abundante, como fala em João 10:10, enquanto a gente serve a missão dele, para o reino dele, a gente segue o nosso chamado. Então, existe essa vida. Para mim, foi o maior segredo, assim, que eu descobri, o maior hack da vida que eu descobri foi isso. Que essa vida abundante, onde tudo vai dar certo para mim, ela existe. E eu vou chegar nessa vida me relacionando com Deus e entendendo qual que é a vontade dele para minha vida. Que é um ponto importante, né? Quando você fala assim, existe uma vida onde tudo vai dar certo para mim. Tudo vai dar certo em função dele, não daquilo que a gente acha que é certo. Porque acho que o primeiro sinal de maturidade, assim, né? A gente conversa muito sobre isso, Sam, e aí é importante a gente falar. Quando a gente permite que a nossa vida seja conduzida por ele, a gente precisa soltar o comando. E como que solta o comando se nós fomos acostumadas a tudo ser do nosso jeito? Do tempo que a gente quer. Porque eu e você, nós temos algo muito parecido, muito em comum, que a gente iniciou a nossa jornada empreendedora muito cedo. E sempre foi, como você falou lá atrás, na força do braço, do esforço, tudo era muito pesado, porque era um ciclo de sobrevivência. Então, a gente tinha que trabalhar muito, trabalhar até de madrugada. Eu conciliava CLT, Mariana pequena, você com todos os seus desafios, não se identificava com a engenharia. Tudo foi muito pesado. E é por esse motivo que hoje a gente consegue até ver um pouco com mais clareza, né? Do tipo, cara, essa é a nossa missão. Porque enquanto a gente estava ainda nesse ciclo de sobrevivência, vê se faz sentido. É como se a gente não estivesse enxergando aqui à frente, porque eu só queria sobreviver, sabe? Sim. Tipo, puxando fôlego e mais, né? E mais, e quantas mulheres ainda estão nessa fase, né? E é uma etapa. Tem uma frase que eu ouvi muito nesses últimos dias, sabe? Nos eventos que eu estive aqui em São Paulo. Onde você está e a fase que você está vivendo não define quem você é. Perfeito. Não define quem você é. Então, você está nessa fase, você não é essa fase, né? Sim. E, então, é soltar o controle. Soltar o controle. E é por isso que a maioria das pessoas, e eu estava inclusa nisso, não vivem essa vida próspera e abundante, onde tudo flui. Não quer dizer que não tem desafios, porque Jesus fala que neste mundo nós teremos aflições. Então, não é uma vida livre de desafios, mas é uma vida de paz, de muita paz, a paz que excede todo o entendimento, e uma vida leve, porque o fardo dele é leve. O que para você é leve? Defina leve para ti. Leveza é eu estar fazendo o que Deus me chamou para fazer, que hoje é ensinar, é compartilhar o conhecimento, porque aí é onde eu fluo. Sabe aquela atividade que você faz que você não vê o tempo passar? Sim. Isso é leveza, né? Leveza não é não trabalhar, pelo contrário, Deus manda a gente trabalhar. Leveza não é esperar tudo cair do céu para você, não. Leveza é você fluir onde Deus quer que você flua, e você ter uma vida de alegria e de paz, de contentamento. Chegar ao final do dia, né, com a sensação do, cara, eu fiz a diferença. Exato. E tem algo, Sama, que eu queria também te perguntar, que eu acho que faz muito sentido a gente falar sobre isso. Viver da nossa missão e viver do nosso propósito, e que bom que a gente está tendo essa oportunidade, né, de poder representar tantas mulheres no mundo, tendo voz e vez aqui, a gente está representando você, tá? Espero de verdade que essa mensagem chegue até você. Quando a gente fala de viver da nossa missão e viver do nosso propósito, muitas pessoas associam, principalmente por conta das redes sociais, né, onde a gente visualiza muita coisa, cria uma imagem, né, da mulher de sucesso que a Samia é, da jornada que a Samia criou, às vezes até esquece que você passou por todo esse processo, que eu acredito que não deve ter sido fácil.
É assim como não é para as mulheres que passam também. Mas a gente tem uma ideia de que só se vive a missão e o propósito quem está no palco. E eu quero que você fale sobre isso. O que é esse palco que a gente quer que mais mulheres estejam? Porque eu e você, nós temos propósitos em comum. É por isso que Deus nos deu a oportunidade de estarmos juntas, da gente se conhecer e viver todo esse processo. E eu espero que seja longevo. Mas o que é viver da nossa missão e do nosso processo, do nosso propósito, estando no palco? Desmistifica para essas mulheres o que é esse palco. Sim. Primeiramente, eu acredito que nem todo mundo é para estar no palco. Então, você tem que fazer o que Deus te chamou para fazer. Ah, mas eu não faço ideia do que Deus quer que eu faça. Então, é aí que a gente passa flui, por né? todo esse processo. Porque não tem como você querer a resposta mais importante da sua vida, que é por que que eu tô aqui, o que que eu tenho que fazer com essa minha vida, se você não se relaciona diariamente com quem te criou. Então, Deus tem todas as respostas, mas não tem como a gente ouvir a voz dele Sem se relacionar com ele, sem conhecê-lo. Então, quando a Mariana te liga, às vezes, se você atende sem olhar quem é e eu escuto a voz dela, você sabe quem é ela, porque você conhece a sua filha. Então, quando a gente se relaciona com Deus, a gente vai ficando sensível à voz dele e vai sendo guiada por ele. Então, assim, se você não sabe qual que é a sua missão aqui na Terra, o seu propósito, se é estar no palco, se é estar no bastidor, enfim, primeiramente você precisa se relacionar com Deus e ter essa resposta. Então, a gente estava até conversando no almoço, eu nunca quis o palco, eu nunca quis falar para milhares de pessoas, eu nunca quis ser uma líder. Então, eu sou a pessoa mais improvável, eu digo, de todos os grupinhos que eu participei, de amizade, de faculdade, eu sou a pessoa menos improvável de ser a pessoa que vai estar no palco, que vai liderar um movimento, que vai liderar uma comunidade. Eu não era, na verdade. Na verdade, Deus me fez essa menina, só que quando eu tinha uns 5, 6 anos, eu sofri um trauma na escola, que ali me fechou para o mundo e eu me escondi por trás da timidez, porque eu acredito que o outro lado, ele já sabia a missão de Deus. Então, ele sempre tentou ferir a minha identidade e pensar, isso não é para mim. Eu não nasci para o palco, né? Mas, falando do palco, hoje eu vejo que não é uma missão super glamurosa como as pessoas pensam. Tem um preço a ser pago, porque as pessoas não vão criticar as pessoas que estão caladas, as pessoas que não são posicionadas, as pessoas que não têm uma voz, as pessoas que não estão, enfim, se movimentando. Que estão em silêncio, né? Que estão em silêncio. Então, exige uma preparação e exige também uma certeza de que é isso que Deus quer que você faça. Porque senão você não vai aguentar a pressão. E eu te perguntei sobre essa questão do palco, porque para mim, assim, a minha concepção do palco não necessariamente é aquela mulher que está no palco. Porque quando nós estamos no palco, é porque um bastidor acontece. Nós estamos aqui no palco e existem pessoas incríveis ali no bastidor fazendo isso acontecer. Quando a gente vai para o nosso evento presencial e reúne lá centenas de pessoas, existe um bastidor incrível acontecendo. E essas pessoas que estão no bastidor, elas também podem ter o palco delas. Sim. Né? E esse palco, eu associo muito, Sâmia, como o protagonismo, viver daquilo que ela sabe fazer. Sim. Com as habilidades dela, com os dons e talentos dela. Então, existe o profissional lá do audiovisual que ele é incrível, ele é criativo, ele faz a edição perfeita. E existe a Sâmia, que é a que traz o conhecimento. Então, não existiria a Sâmia sem uma pessoa do audiovisual hoje, perfeito, né? Você vai evoluindo, sim, você vai profissionalizando aquilo ali. Sim. Então, eu acredito que o palco, para você que está nos ouvindo e nos assistindo, onde há protagonismo da sua vida. Onde que Deus te coloca em lugares, em ambientes e com pessoas que você é protagonista.
Porque às vezes a gente se compara tanto, você falou sobre comparação, né? Eu até anotei aqui que é uma frase que, nossa, fez muito sentido, que a comparação é a arma do inimigo para nos atrasar, né? Uhum. Então, às vezes eu sou uma excelente consultora financeira. E eu acredito isso, depois você me fala se faz sentido, mas eu vejo muito que as mulheres de finanças, como as mulheres da contabilidade, são mulheres mais introspectivas, né? São mais analíticas, mais planejadoras, mais estratégicas e que, consequentemente, pela análise diz que a análise comportamental fala muito sobre isso, ou você é DI, que é para fora, ou você é SC, estável e conformista, que é para baixo, para dentro, né? Então, necessariamente, essas pessoas vão ser mais analíticas e menos comunicativas, na maioria das vezes, não é regra. Mas, naquele momento, ela está sendo a protagonista. Faz sentido? Faz sentido, faz muito sentido, porque se tem uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo veio para o mundo para fazer, é para servir e para influenciar no seu ambiente, seu no ambiente. ambiente em que você se insere. Uhum. Então, se você é uma pessoa que tem princípios, que está muito cada vez mais raro nesse mundo caído, né? Se você é uma pessoa que vive de princípios, você é uma pessoa que quer trabalhar com excelência, que quer construir família, que é uma pessoa que ajuda as outras pessoas, você já é um ponto fora da curva. Verdade. E você pode, com o seu exemplo, ser um protagonista e influenciar quem está ao seu redor. Então, todos nós temos um nível de influência, porque todos nós nos relacionamos. Né? Então, primeiramente, Deus nos criou para se relacionar com Ele e para se relacionar com outras pessoas. Então, não existe você viver nessa terra sozinho, sem relacionamento, isolado. Não existe. Que não esteja em comunidade, né? Não Escolher a sua existe. comunidade Exato. também. Exato. Então, assim, onde você for, por onde você for, você pode influenciar. Então, vou dar aqui um exemplo bem, bem bobo e bem... que aconteceu esse final de semana agora. A gente foi pro evento em Santos. E ali no Uber, eu tava, enfim, refletindo, pensando na vida, né? E eu cheguei muito feliz no evento. E eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu tô tentando ser uma pessoa cada vez mais assim, de sorrir mais. Uhum. Porque antes eu via que eu já era uma pessoa mais fechada. E a ansiedade, o medo do futuro, me fazia ficar com um semblante muito triste, Preocupado. Né? tenso. Então, eu tô querendo externalizar cada vez mais a minha leveza e sorrir cada vez mais e tá bem, enfim. Então, juntou isso com a felicidade de estar ali com vocês, né? Sim. Fazendo esse reencontro após um ano de Itália. Eu tava muito feliz. E eu tinha percebido isso que quando eu fui pegar ali o café da manhã, eu não conseguia parar de sorrir. Então, eu fiquei sorrindo. Então, se tá tão bom, Deixa vir, eu vou né? deixar. Então, eu fui pegar o café da manhã sorrindo, entrei no auditório sorrindo, até porque eu sabia que ia ter alunas lá e eu não queria que as minhas alunas me vissem com cara fechada, enfim. E aí, depois, uma pessoa veio falar comigo. Qual que é o seu nome? Eu até pensei que pudesse ser uma aluna, enfim. E ela falou, nossa, é porque você tá sempre sorrindo, no café da manhã você estava sorrindo, aqui eu te vi entrando sorrindo, e é tão bom olhar para você, então continue assim. E ela me falou isso. Puts. E para mim aquilo foi um sinal, porque eu fiz de forma intencional, e um exemplo bobo pode ter influenciado outras pessoas a sorrirem mais. Porque se engana quem pensa que só vai sorrir, só vai estar bem, só vai estar alegre, só vai estar feliz, quem não tem desafio. Gente, não existe vida sem desafio, tá? Então, se você não quer passar por desafios, Cuidado, né? Cuidado, porque aí só quem já foi dessa para melhor não vive com desafio. Então, assim, a gente influencia muito mais do que a gente pensa. Com o nosso exemplo, com os nossos comportamentos, com a nossa educação. Sabe? Com, enfim, tudo que a gente faz. E que tem sempre alguém
observando a gente, Sempre né? Um líder é um líder que inspira. Sempre tem. E o líder, ele é observado. Você falou sobre essa questão do sorriso, e isso pra mim foi pauta de terapia. Que não faz muito tempo, sabe? Porque eu também tinha esse desejo. Eu dizia pra minha psicóloga, né? O nome dela é Mariana também. Mari, nossa, eu admiro tanto as pessoas que são... Porque às vezes vocês veem a gente, turma, assim, né? Falando, expressivo e tal, mas a gente fechada. Às vezes parece que... E hoje eu entendo. Pessoas que são extremamente comunicativas, que estão sempre no palco, interagindo, direcionando, a gente tem a necessidade de se recolher, né? Do nosso Sim, silêncio, de organizar as ideias. Então, é uma necessidade que a gente aprende com o tempo. E eu disse pra ela, eu disse assim, poxa, eu acho incrível as pessoas que são felizes. Eu até trouxe um exemplo de um porteiro lá do meu prédio, que, Sâmia, pode ser o horário que for. 4 da manhã, que às vezes eu tô saindo pra ir pro aeroporto, à noite, no domingo, 11 horas da manhã, Dona Aline, tudo bom? E ele, sabe, dá aquele oi e tal. E eu disse, Mariana, sabe, você olhar pra ele e dizer assim, cara, que homem feliz. Que pessoa feliz ali. Poxa, eu queria ser exatamente assim. Ela disse, Aline, a gente só enxerga no outro. Anota. A gente só enxerga no outro o que tem na gente. Então, se você enxerga felicidade, se você enxerga amor naquilo que ele tá fazendo, você é isso. Você tem Perfeito. isso em você. Então, olha que legal, né? A pessoa Muito conseguiu bom. enxergar em você Sim, exatamente aquilo que você queria. exatamente. E eu entendo que a gente não é querendo ser perfeita, a gente está longe de ser perfeita. A gente não vai ser perfeita aqui na Terra. Mas eu entendo, poxa, por onde eu passar, eu quero deixar algo bom. Se eu vou almoçar com uma amiga, eu quero que ela saia melhor. Eu quero que ela saia, quero elevar Leveza, o né? poder, elevar o poder pessoal dessa mulher. Então, eu entendi isso, que eu quero, e aí é onde entra a minha missão atual, que além da Escola FinPro, que é, eu quero potencializar as mulheres, eu quero que as mulheres entendam que elas podem ser leves e alegres e ter paz e fluir e viver uma vida próspera e abundante, além das finanças, onde Deus a chamou para estar. Só que ela só vai descobrir isso, que é a jornada que eu estou vivendo, tendo encontro com Deus, liberando controle, que é muito desafiador, mas ao mesmo tempo é maravilhoso, porque Deus pode ter certeza de uma coisa. Ele é muito mais criativo que você, ele é muito mais inteligente, ele tem planos muito maiores e melhores do que os seus. Então, eu falo assim, nossa, de 2024 para cá, todos os meus planos estão dando errado. Mas por que ninguém me vê chorando desesperada? É verdade, viu, gente? Ninguém vê. Ninguém vê. Porque eu sei que já Existe tá um motivo. tudo dando certo. Porque eu estou seguindo pelos caminhos dele, ele está reorganizando tudo de uma maneira incrível na minha vida, para eu viver a melhor fase da minha vida até então. Então, é isso que é liberar o controle. E também porque ele me deu a paz que excede todo entendimento, que ninguém explica. É por isso que excede todo entendimento. Né? Ô, Samia, você falou sobre 2 pontos. Que você tem essa missão, né, de levantar outras mulheres. Primeira coisa que você falou é sobre teu encontro com ele. E a partir daí a gente entende o nosso real significado aqui, na Terra, né? Somos Sim. pessoas, somos seres espirituais vivendo experiências terrenas. Segundo, soltar o controle. O que, na sua opinião, vendo a Samia de antes, do passado, vendo essa sua versão hoje, essa sua melhor versão até então, né? O que você acredita que falta nas mulheres? De verdade, assim, quando você olha para um grupo de mulheres e você às vezes vê elas repetindo padrões que você repetiu lá atrás, que no seu olhar você diz assim, cara, se eu pudesse, tivesse o poder, assim, de levantar essa mulherada hoje, eu acho que elas poderiam fazer isso, mudar isso e isso. Bom, eu vou falar do meu exemplo, que é primeiramente entender que você tem um pai. Você tem um pai que te fez para um propósito específico e que nunca vai te deixar faltar nada. Porque eu sempre quis muito estar no controle
isso cansa, isso pesa, isso não te deixa leve, isso te deixa ansiosa e preocupada, porque tudo depende de você. Tudo depende da força do seu braço. Então, eu não entendia que eu tinha um pai que nunca vai me deixar faltar nada, né? Então, nem o que comer, nem o que beber, nem o que vestir, nem onde dormir. Quando você entende isso, a sua identidade de filha. Então, primeiramente, você é filha do dono de todas as coisas. Todas as riquezas já são nossas. A gente só tem que entender como acessar, que é viver o caminho que ele tem para nós. Então, primeiramente, é resgatar a sua identidade. A minha identidade, ela era completamente fragmentada. Então, eu não me via como líder, eu me via como uma pessoa pequena, tímida, não tinha pai, tudo dependia da força do meu braço, não me sentia amada. Por isso que eu não tenho problema de falar aqui, porque pode ajudar outras mulheres. Com certeza. Eu passei quase 10 anos emendando um relacionamento no outro. Eu não conseguia ficar só, porque eu tinha que preencher aquele vazio com uma pessoa para me dar uma segurança. Mas quando não é a pessoa que Deus tem para você, você não vai sentir essa segurança. Então só piorava a Aí você se situação. torna uma mulher insegura, né? Aí eu me tornava uma mulher insegura, dependente emocionalmente, sabe? Então, assim, esse é o segundo ponto. Dependa apenas de Deus. Deus foi quebrando. Isso é muito forte, mas é real. Deus foi quebrando toda a dependência que eu tinha em coisas externas. Então, não é à toa que ele me tirou de perto da minha família. É porque quando as coisas apertassem, eu não ia correr para minha família, eu ia recorrer a ele. Deus foi quebrando a dependência, primeiramente, em relacionamentos afetivos com outros homens. Então, depois, em relação ao dinheiro, que toda a minha segurança... Imagina, eu trabalhando com finanças. Então, assim, eu comecei a fazer dinheiro de verdade nas finanças. Então, o dinheiro virou meu Deus. Toda a minha segurança estava no dinheiro. E aí eu passei por um processo de entender que eu dependo de Deus. E, enfim, família, o meu próprio time. Então, eu já cheguei a pensar, se essa pessoa e essa pessoa do meu time saírem, a minha empresa fale. E aí, o que aconteceu? As pessoas saíram. Só que Deus é tão perfeito que eu já estava preparada para esse momento, né? Para eu não chorar em posição fetal no meu quarto. E por quê? Porque ele me falou, o que eu te chamei para fazer só depende de mim e de você. E quem estiver alinhado a esse propósito vai contribuir, porque a gente precisa de pessoas para fazer o nosso propósito acontecer de forma mais, enfim, alcançar mais pessoas. Então, segunda coisa, dependa só de Deus. Dependa só de Deus, porque foi Ele que te criou e tudo vem dele. As pessoas pensam, né? Ah, mas eu que trabalho para ganhar o meu salário. Tá, mas você acordou hoje porque Ele permitiu. E o questionar, né, Sami? Eu vejo muito assim, quando eu te perguntei sobre o que você, na sua opinião, vê que falta nas mulheres, um desejo do meu fundo do meu coração, assim, todos os dias, é Deus, que elas tenham essa paz, que elas sintam essa paz. E essa paz não vem do mundo, essa paz vem dele. Dessa busca dele, né? É o fazer menos e o sentir mais. A gente começou muito esse processo. Eu até falei isso um dia desse nas redes sociais. E é impossível você que está nos ouvindo ouvir a voz dele em um mundo de barulho, no ruído, no automático, né? Porque nós éramos assim. Sim. O fazer a todo custo. E quando a gente está nos ambientes errados, no barulho, no externo, no fazer, na operação, acorda e já acorda atrasada, acelerada, e às vezes nem respira, às vezes nem vai ao banheiro, pega o filho na escola, já mexe no celular, pega o filho, volta. E a vida vira isso, se resume a isso, né? Então, isso acaba distanciando também daquilo que ele está preparando para você. 100%. Porque muitas mulheres, e eu também me incluía nessa, a gente ancora o nosso valor com o que a gente faz. E nós não somos o nosso trabalho, nós não somos o que a gente faz.
Nós somos quem Deus nos fez para ser, primeiramente. E o que a gente faz é para que a gente flua no chamado dele. Então, por que a gente acorda e já quer fazer? Porque a gente Foi criada assim, né? fomos Aprendeu criadas assim, tá? A gente tá achando que o nosso dia só vai valer a pena se a gente tiver que fazer. E sim, a gente tem que fazer acontecer, eu sou muito da ação. Mas o que a gente tem que entender é, e eu entendi isso, assim, também quebrando a cabeça, quebrando a cara. Não adianta eu fazer em um caminho que não vai me dar resultado. Não vai me dar o resultado real, proporcional que eu mereço. Então, vale muito mais a pena eu equilibrar o sentir, o ouvir a voz de Deus para me orientar o que devo o fazer. que eu devo fazer e aí eu fazer acontecer. Então, eu já passei por tudo isso. Então, assim, quando eu vim para São Paulo, que foi no início desse ano, Deus falou: eu quero que você silencie todo mundo do seu Instagram. Eu quero que você vá para o menor número de eventos possível, porque eu quero que você me busque para eu te orientar para essa nova etapa, para essa nova estação da sua vida. Então, assim, eu fiz. E uma vez que eu entendi qual que era a nova direção, que não faz muito tempo, eu pensei, Senhor, é aqui, né? Por aqui, né? Porque tu sabe que, se for, eu vou com tudo. Eu vou a 200 quilômetros por hora. Porque não é que você não tem que fazer, é o que você falou, tem que equilibrar. A questão também do feminino e do masculino, né? Que a gente estuda. Que eu fui, enfim, descobrir nessa jornada. O feminino, ele nos guia, ele nos dá a direção, ele nos mostra onde a gente vai mais fluir. E o masculino é, ok, uma vez que eu sei essa direção, agora eu vou executar. Porque ninguém vai fazer a sua parte por você, nem Deus. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, Parece-me que temos algo que a produção trouxe aí. É isso, produção? Valida tudo isso que ela tá falando, sim ou não? Bora ver, amiga. Bom dia, meu nome é Cleide, sou a mãe da Sam, essa maravilhosa. Filha, estou aqui para agradecer a Deus por sua vida, né? Que você é um milagre, você já foi planejada, Deus sabia de tudo que ia acontecer. E você é uma mulher de um coração lindo, coração de Deus. Cada dia você melhora, eu estou muito orgulhosa de você, da mulher que você está se tornando. E estou aqui para te desejar todo o sucesso do mundo. Que Deus é contigo, Deus é o melhor dessa terra para você, para nós. E é isso, todo dia a gente pede a Deus que a gente seja cada dia melhor no que nós fazemos. E a gente te ama demais, tô morrendo de saudade, dá um abraço e de teu cheiro. E eu te amo muito, filha, muito. E a minha oração é todo dia sabedoria para minha filha, visão de águia, que ela tenha o melhor dessa terra, melhor sabedoria, Senhor. Muito obrigada pela vida da minha filha. E eu sou muito feliz por ser sua mãe. E Deus é muito bom de ter me dado a graça de ser mãe da Sâmia. A Sâmia é maravilhosa. Eu sou muito grata, eu tenho 3 filhos maravilhosos. Meu Deus, como eu sou feliz. E filha, esse mundo é gigante, esse mundo é teu. Vai em frente. Você só tá começando. Tu tem um coração lindo, filha. Viu? Nunca esqueça disso. Que você tem propósito aqui na Terra. Muito propósito. Deus é contigo. Te amo. Beijo. oh, meu Deus, que especial, que linda. Obrigada por isso. Uau, deve estar toda borrada. E a produção nem tá aqui, tá? Pra trazer o lencinho. Inês! Alô, Inês! Ai, gente, minha mãe. Amiga, a gente fala sobre propósitos, sobre missão, mas você tá aqui em São Paulo, onde ele te tirou
Literalmente, gente, ele tirou essa mulher. Uhum. Eu lembro que você corria, você olhava, né? O acordar Aham. de frente para o mar é desafiador, era um privilégio para você. E às vezes a gente olha, né, e diz assim, cara, que jornada linda você tem, uma mulher bem-sucedida, uma mulher que encontrou Deus e tudo, mas é bom lembrar que você está vivendo sua missão, mas tem um ônus também, né? Que é estar Sim, distante da sua mãe, da sua sim, minha família. família. É. Sim, e é o que eu falei, eu abri mão de tudo. Eu abri mão de tudo que eu queria, todos os meus sonhos, para ver os sonhos de Deus para minha vida. Porque já está acontecendo e eu falo que o meu tudo não se compara. Não é 10% do tudo que ele tem para mim, do infinitamente mais que ele tem para mim. E sim, é desafiador estar longe da família e sempre que a gente se encontra é muito especial. Mas eu entendo que eu estou aqui também para, no tempo dele, Honrar, né? construir a minha família, né? E honrar tudo que os meus pais fizeram por mim. Então, é muito especial ver o vídeo da minha mãe, porque no mês passado eu tive no sertão do Ceará, do Nordeste, Ceará e Pernambuco, fazendo missões e me deparando com a pobreza extrema, que é a pobreza no nível de alienar as pessoas, né? E eu pensei, meu Deus, o Senhor tirou a minha mãe de uma situação dessa ou até pior, porque na casa da minha mãe nem banheiro tinha. Então a minha mãe, ela veio do interior do Ceará, também do sertão do Ceará, para a capital para tentar uma vida melhor. E eu falo, mãe, não tem como Deus não ter escolhido a nossa família, não tem como, porque várias amigas dela ficaram lá. Por que Deus colocou a vontade na minha mãe? A vontade que eu falo, aquela vontade que você não consegue Entender, né? silenciar. Com 13 anos, ela ir para Fortaleza. Com 14, casar com meu pai. Então, assim, até hoje, eu agradeço pelo sim dela, pela coragem dela. Então, a minha coragem, com certeza, vem da minha mãe. Porque, beijo, mãe, eu sei que eu vou te enviar esse podcast para você assistir Com depois. certeza. Então, obrigada por tudo que você fez por nós, pelo seu sim, pela sua coragem, por nunca ter desistido, porque a gente sabe o que nossa família passou para a gente chegar até aqui hoje. Então, é o que a gente estava conversando também. Hoje, Deus me deu conhecimento, que hoje está abundante. Deus me deu a oportunidade de me conectar com pessoas incríveis, mentores, me deu inteligência, me deu coragem, me deu vontade de fazer acontecer o que muitas gerações passadas, até mesmo a geração anterior das nossas mães e pais, não tiveram tanta oportunidade assim de prosperar. Total. Então eu voltei daquela semana que para mim foi um privilégio poder parar tudo e falar de Jesus ali no lugar menos evangelizado do Brasil, que é o sertão nordestino, porque ali Deus me mostrou várias coisas, que Ele tirou a minha mãe dali, Ele nos escolheu e Ele me deu a oportunidade de prosperar. Então, é obrigação minha, prosperar, porque quando a gente prospera, sim, primeiramente é para nossa família, mas também é para transbordar Pro outro, na né? vida de outras pessoas, é para ajudar quem não teve a mesma oportunidade. E que talvez também gere uma reflexão, Samir, um grande aprendizado também, que muitas vezes o que faz algumas outras mulheres também não viverem da sua missão, não viverem do seu propósito, ou simplesmente não assumirem essa postura protagonista, porque você sair da sua casa, do nosso conforto, para ir para uma outra cidade, ou para ir para um palco, ou para atender um cliente, né, ou para falar, né, levar sua voz para o mundo, tira a gente não é confortável como a Zero. gente mostra, tá? Zero, Não é tão gente. confortável. Ali é só o palco, é só um recorte. Mas o que faz também a gente fazer isso é por honra aos nossos pais, né? Por honra, eu digo que quando a gente
muda a nossa vida, a gente não muda só a nossa. Não mudei só a minha. Eu mudei da minha filha, eu mudei da minha família, eu mudei de centenas, milhares de mulheres do Brasil e do mundo todo. Então, assim como você, a gente começa com a gente. Óbvio, começa com a gente. Começa com uma motivação nossa. Mas não é só sobre a gente. Não é mais sobre a gente. Chega uma hora que não é mais sobre você, né? Isso que você falou. E a melhor forma, eu tenho uma frase, Samia, que me chamou muita atenção, porque a melhor forma da gente ser feliz, da gente honrar os nossos pais é sendo feliz. Sim. Não é, às vezes, no mesmo ciclo, né? Eu vejo muitas mulheres, poxa, eu quero, mas eu tenho medo do que os meus pais, eu tenho medo do que o meu marido, minha família não me apoia. Às vezes a tua família tá só demonstrando, é só uma forma dela demonstrar que ama você, que é o cuidado, né? O querer estar perto. Sim. Mas a melhor forma da gente honrar os nossos pais é sendo feliz, né? Com certeza, com certeza. E isso que você falou de não é sobre nós. Nunca é sobre nós. Então, óbvio que Deus é tão maravilhoso que a gente, cumprindo o propósito que Ele tem para nós aqui na Terra, a gente vai ser, como eu falei, a versão mais linda, mais leve, mais feliz, mais rica, mais próxima, mais em paz. Essa é a nossa recompensa aqui na Terra. Mas o nosso propósito nunca para nele. É para que outras mulheres e famílias sejam alcançadas. E eu acho muito incrível trabalhar com mulheres, porque uma família bem estruturada na sociedade é uma potência. É uma potência. E é onde o inimigo mais ataca. Ele quer destruir a sociedade, começando com a primeira sociedade, que é a família. Então, nós, sendo um instrumento de curas, eu e você que está nos assistindo, nós nos posicionando como mulheres, líderes que servem a Deus, que têm princípios, que aceitam o chamado, né? Eis-me aqui. A gente se posicionando assim, a gente está gerando um impacto na vida de outras mulheres e a transformação na família dessas mulheres vai começar a partir delas. Eu sei porque eu estou vivendo isso. A minha família começou a se unir depois que eu voltei para Fortaleza. E eu me aproximei mais da minha mãe. E ela começou também a se permitir ser lapidada por Deus. E, a partir daí, o casamento dela começou a melhorar. Ela começou a ser um exemplo melhor para minha irmã, que vai casar daqui a um tempo. E o meu irmão, que não queria saber de Deus, começou a se aproximar. Então, é por isso que a gente tem que assumir o nosso chamado. Não é sobre o que as pessoas vão pensar, dá medo, vou sair da minha zona de conforto. Não é. Ou seja, é muito além disso. É muito além. Você vai ver que o resultado, tanto na sua vida, como na vida de outras mulheres que você vai impactar, vai valer muito a pena. Ou seja, assuma o seu chamado. Perfeito. Esse foi o nosso episódio de hoje, mulherada. Eu disse a você que ia ser impactante, que ia ser emocionante. E é gostoso demais, amiga, te ouvir. Dizer o quanto eu admiro você, o quanto foi prazeroso acompanhar essa tua evolução. A gente se conheceu num momento de inflexão, ponto seu de inflexão, né? E te ver hoje, assim, com as suas decisões tomadas, com toda essa mudança boa acontecendo. E outras mulheres, né, sendo impactadas com isso também. E eu quero finalizar esse episódio te fazendo a seguinte pergunta. Beleza, estamos aqui. Eis-me aqui, né? Quais são os planos futuros da Samia para a Escola FinPro, para o movimento Mulheres Abundantes? O que é que essas mulheres que irão te acompanhar a partir de agora, aquelas que não lhe conhecem, as suas alunas, suas seguidoras, o que é que elas podem esperar de você nesta nova versão, nesta nova fase, nesse novo movimento? Bom, para a Escola FinPro, nós continuamos querendo entregar sempre o melhor para os nossos alunos. Então, a gente estamos iniciando uma nova fase
de atualizar todos os nossos treinamentos com essas últimas mudanças e a revolução que a inteligência artificial está fazendo no mercado. Então, a gente quer, enfim, entregar isso para os alunos também, tanto qualidade como alcançar mais pessoas, porque eu entendo que tem muita gente ainda para ser alcançada, para entender que você pode trabalhar com a sua paixão e fazer disso um propósito e transformar muitas vidas trabalhando de casa, perto da sua família, não deixando a sua família de lado, que, como a gente falou, é o nosso primeiro Nossa ministério, base, né? né? Nossa base. Então, para a Escola FinPro, a gente tem os melhores planos possíveis. Eu não posso falar tudo ainda, mas fortalecer cada vez mais a nossa comunidade, eventos presenciais, que agora que eu estou aqui em São Paulo, vai facilitar ainda mais. Então, como eu falei, eu amo o nosso propósito. Então, a ideia é realmente crescer cada vez mais a nossa escola. E para o Mulheres Abundantes, que é o meu novo projeto, eu falo Em primeira meu mão! novo filho, nós já fazemos devocionais todas as sextas-feiras, que é a Sexta Abundante. A gente começa o dia nos reunindo, orando, nos conectando com Deus. Eu trago também uma palavra. E a gente já tem esse projeto. E vamos ter também outros projetos relacionados com os nossos 3 pilares, que eu falo que você ser uma mulher próspera e abundante vai além do dinheiro que tem na sua conta. É você ser próspera também espiritualmente e fisicamente. Por quê? Porque quando eu me aproximei de Deus, eu entendi que eu cuido do meu corpo não é para eu postar foto de biquíni na praia como eu queria antes. É para eu estar cada vez mais disposta e me sentindo bem, me sentindo uma mulher maravilhosa. Qualidade, né? E levantar outras mulheres e servir o meu chamado aqui na Terra. Então, é por isso que eu cuido do meu corpo, para honrar o templo do Espírito Santo. Então, a gente trabalha esse pilar, porque também é um pilar que deixa muitas mulheres inseguras, acolhidas, né? Então, a gente trabalha o pilar do físico, o financeiro, que já era um pilar que faz parte da minha vida, porque o dinheiro, ele serve o nosso chamado aqui na Terra. Ele é um potencializador do nosso chamado aqui na Terra. Então, sim, a gente tem que cuidar bem das nossas finanças, só que a gente não vai conseguir fazer isso com o máximo de sabedoria se a gente não tem Deus nos guiando, que é o pilar da espiritualidade, que foram as minhas 3 transformações. Uau! Nem sei o que é, mas já quero. As minhas 3 maiores transformações de vida foi primeiro o corpo, que foi lá em 2014, que eu perdi até hoje, mais de 17 quilos. Caramba. Depois veio as finanças, que foi em 2019, e a espiritualidade, que foi em 2024. Então, eu quis unir isso, porque não foi uma transformação da Summit de 2024 para 2025. Foi toda a minha jornada, Com né? certeza. Eu fui me transformando na mulher que eu sou hoje e continuo, porque tem muito chão pela frente. Muito chão pela frente. Mas temos muitos projetos incríveis do Mulheres Abundantes. Teremos um evento presencial, então, se você é de São Paulo, é só acompanhar no meu Instagram também, Sammy Vasconcelos. A gente vai ter um evento presencial para mulheres em setembro. E lá a gente vai divulgar os nossos próximos projetos, que qualquer mulher vai poder participar de qualquer lugar do mundo. Muito bom! Esse foi o nosso episódio, junto com a Sam. Eu até já dei um nome para esse episódio, gente. Assuma o comando. E aí, amiga? Amei. É isso? É isso mesmo. Assuma o comando da sua vida, do seu trabalho, do seu ministério, da sua família, da sua casa. Transforme a sua casa no seu lar, no seu refúgio. Esteja feliz, né? Siga a sua vida, feliz com as suas decisões, feliz com o seu trabalho, feliz com a vida que você escolheu. E se entregue para ele, porque com certeza é a melhor decisão. Melhor decisão da sua vida. Quero sempre finalizar você simulando aí que você está no estádio lotado, repleto de mulheres abundantes. Olha para essa câmera, deixa sua mensagem, o que é que você gostaria de falar para essas mulheres? Bom, a mensagem que eu quero deixar para você é que a sua melhor versão, que você nem imagina que existe. Então, pensa na sua melhor versão. Pensou? Existe uma versão infinitamente melhor de uma mulher infinitamente mais feliz, mais leve, mais em paz, mais abundante, mais próspera. Essa versão você só vai conseguir acessar
ouvindo a voz de Deus, entregando o controle da sua vida a Ele e seguindo esse chamado. Então, não tenha medo, solte o controle e dê um passo de cada vez. Viva um dia de cada vez, que você vai ver tudo começando a fluir melhor, as coisas começando a darem certo na sua vida e vale muito a pena. Então, você nasceu para isso, para viver a sua melhor versão, para ser uma mulher abundante e muito próspera. E viver numa vida realizada. Vida realizada, perfeito. Um brinde às mulheres abundantes, Cheers. mulheres que dão conta. Tchim, tchim. Esse foi o nosso episódio Assuma o Comando com Sammy Vasconcelos, líder do movimento Mulheres Abundantes, à frente da escola FinPro, com mais de 6 mil alunos em todo o mundo, há 6 anos no mercado, formando novos consultores financeiros. Siga o perfil da Sâmia, @Sâmia Vasconcelos, não é isso, amiga? Isso. Ela dá conta, podcast, Aline Portela Oficial. Marque a gente nas redes sociais, coloca aquela frase que mais fez sentido para você e deixa a gente saber o quanto que essa mensagem te impactou. Até o próximo episódio. Até lá.